uma alegria estar com você para compartilhar as palavras do Evangelho de João, capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E este texto é o texto do terceiro domingo na Quaresma, e é um texto muito importante porque tem uma mensagem importante, interessante, necessária e adequada para o momento no qual nós estamos vivendo. Infelizmente, nós temos acompanhado algumas notícias de preconceito, de racismo por parte de muitas pessoas, principalmente com jogadores de futebol e também com juízes que fazem o seu trabalho nos campos de futebol pelo Brasil. E a CBF, no dia 10 de março, lançou a campanha onde colocou o escudo da CBF na cor preta e na cor branca, com a seguinte frase: somos todos iguais. De fato, nós somos todos iguais. Eu tenho consciência disso. E eu quero perguntar para você: somos todos iguais? Está aqui, aqui e aqui? Ou somos todos iguais está apenas no nosso falar? O texto do Evangelho de João, capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós vemos no relato bíblico que Jesus supera 4 barreiras para oferecer para aquela mulher a água da vida. A primeira barreira que nós observamos que Jesus supera é a barreira cultural. No versículo 27 do capítulo 4 de João, diz assim: naquele momento chegaram os seus discípulos, ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria e também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Jesus superou a barreira cultural para oferecer para aquela mulher a água da vida. Além dessa barreira cultural, Jesus supera outras 3 barreiras. A outra barreira que Jesus supera é a barreira racial. Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, no versículo 9, a mulher responde: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque havia um conflito de raças. Os judeus não se davam com os samaritanos e isso gerava um certo conflito e gerava também uma barreira na aproximação desses 2 povos. E nós agora então sabemos que Jesus superou essa barreira para oferecer para a mulher a água da vida. A terceira barreira que Jesus superou para oferecer à mulher a água da vida é a barreira social. Quando Jesus pergunta: vá chamar o seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher samaritana. Jesus supera essa barreira. Jesus está interessado em oferecer e dar para aquela mulher a água da vida. Jesus também supera a barreira religiosa. O versículo 20 do Evangelho de João, capítulo 4, diz: os nossos antepassados, a mulher está dizendo, os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Barreiras que Jesus supera. Barreiras que Jesus vence para oferecer a água da vida a uma mulher samaritana. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos cristãos da cidade de Filipos, Filipenses, capítulo 2, o versículo 6 e o versículo 8, nós temos as seguintes palavras: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele, Jesus, abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Jesus supera barreiras para vir ao meu encontro, para ir ao teu encontro. Que tal eu e você também superarmos barreiras? Barreiras
culturais, barreiras sociais, barreiras raciais e barreiras religiosas, para podermos oferecer o que Deus nos oferece, a salvação. Pense nisso. Não deixe as barreiras impedir que nós ofereçamos aquilo que de melhor nós recebemos, a salvação. Deus nos abençoe. Obrigado. Tchau, tchau.